Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender um pouco sobre o Solver. Primeiramente, como instalar, como habilitar o Solver no Excel. O que é o Solver, né? O Solver é um complemento, um suplemento do Excel que ele resolve problemas matemáticos, ele resolve uma série de problemas que você, para resolver na mão, para resolver manualmente, demoraria muito tempo e seria inviável. Mas por padrão, o Solver não vem habilitado no Excel, ele é um suplemento. Então, como faz para a gente habilitar ou instalar um suplemento? Eu vou clicar em Arquivo, depois eu vou clicar em Opções, depois eu vou em Suplementos, Suplementos do Excel, aqui embaixo eu coloco IR, eu habilito o Solver aqui e clico em OK. Ele vai iniciar a instalação e já foi instalado o Solver. Ele é bem rápido, tá? A instalação. Como eu sei que o Solver está instalado? Eu vou clicar em Dados e eu vou reparar aqui, ó, que já está o Solver aqui, ó. É só eu clicar nele e ele já vai abrir os parâmetros do Solver, tá ok? Vamos agora, então, começar a usar o Solver. Então, ver um exemplo bem simples do Solver, para depois a gente ir passando para exemplos mais avançados. Imagine, então, que eu tenho essa planilha de simulação de automóvel, né, de financiamento de automóvel. Em sala de aula a gente já trabalhou com ela, a gente trabalhou com atingir meta, a gente vai ver a diferença do Solver. Então aqui, só para relembrar, eu vou colocar 24 parcelas e ele altera o valor da parcela. Se eu mudar o valor do financiamento, ele também altera o valor da parcela, certo? Vou voltar como estava, os valores originais. Então suponhamos que eu gostaria que o valor da parcela fosse de R$ 1.500. Então eu vou clicar aqui, né, e vou descobrir que essa é a célula C5. Aqui em cima está escrito C5, né? Podemos seguir por aqui também. Vou clicar no Solver. E agora ele aparece assim, ó, definir o objetivo. O meu objetivo, a célula A5, não é. Eu vou clicar aqui, ó, no C5. Qual é o valor de? O que você quer? Imagina que você gostaria de pagar exatamente R$ 1.500. Alterando qual célula? Qual célula você quer alterar? Então ele selecionou para mim a D5 e a A5, tá ok? Então eu vou deixar essas duas. Não, posso colocar ponto e vírgula e posso também escolher para alterar a taxa. E agora eu vou pedir então para que o Solver resolva esse problema para mim. Gostaria de chegar a R$ 1.500, mudando o número de parcelas, a taxa e o número de parcelas, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, me perdi, ó. Mudando a taxa, que é o P5, mudando o A5, é o número de parcelas, e mudando o valor. Então pode mudar tudo e eu quero que chegue a R$ 1.500. Vou colocar resolver. Ele aparece assim, ó, o Solver encontrou uma solução, porque nem sempre ele encontra. E ele vai falar para você, ó, você quer manter a solução do Solver ou você quer restaurar? Então eu vou colocar manter, eu vou colocar OK. O que aconteceu? Ele ficou R$ 1.500, mas veja bem, ó, o valor do financiamento abaixou muito. O número de parcelas, 65,5, não existe. Então, se você usar o Solver sem fazer nada, assim, sem acrescentar nenhuma... Aqui, ó, se você não adicionar nenhuma restrição no Solver, ele acaba não sendo tão viável, né? Você vê que até deu certo, 1.500, mas ele bagunçou bastante, não era da maneira que você gostaria. Vamos agora aqui na planilha 2, né, no exemplo 2, que é a mesma planilha, e vamos agora, então, adicionar algumas restrições. Então, imaginamos que eu gostaria que fosse R$ 1.500. Vou clicar lá no Solver, valor, definir o objetivo, C5, é o objetivo que eu quero, no valor de 1.500. Alterando qual célula? Então, imagina assim, ó, que você não gostaria de mexer no número de parcelas. Ou você quer mexer no número de parcelas, mas você quer que ele fique mais do que 48. Então, primeiramente eu vou apagar tudo aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Alterando qual células? Eu vou clicar aqui, eu quero alterar o número de parcelas. Seguro Ctrl, eu quero alterar também a taxa. E possivelmente eu posso alterar o valor do financiamento. Mas eu quero colocar restrições, ó, adicionar uma restrição. Referência da célula, número de parcela. O que acontece? A restrição que eu quero é que ele seja um número inteiro,
Por quê? Parcela não pode ser 60 parcelas e meia, então eu quero o número inteiro. Eu adicionei essa restrição. Vou adicionar outra, ó. Eu gostaria que a taxa, os juros, então, ele fosse menor ou igual a 1%. Então, eu coloco 0,01. Por quê? Não tem taxa menos do que 1%. Então, eu fui lá nesse banco, eu pesquisei, e ele falou, ó, taxa menor do que 1% não existe, tá? Então, a gente coloca aqui, menor ou igual a 1. Adicionar. Vou colocar outra coisa. Eu gostaria que o valor do financiamento, ele sempre fosse maior ou igual a quanto? A pelo menos 60 mil. Vou colocar assim, eu gostaria que pelo menos ele fosse 60 mil, tá bom? Então a gente dá uma olhadinha aqui, se eu colocou o número de zeros exatos, 60 mil, é isso mesmo. E vamos dar OK aqui. Então ele tem três restrições. Primeiro, o A5 só pode ser um número inteiro, porque a parcela só pode ser inteiro. Depois a taxa, que é o B5, ele tem que ser, ó, maior ou igual a 0,01, que é 1%. Depois o D5 maior ou igual a 60 mil. Agora a gente vai tentar resolver e ver se ele vai achar uma solução ou se ele não vai achar uma solução. Clicamos em resolver. Então o solver encontrou uma solução que atendeu a todos os seus critérios. Eu vou colocar OK. Então ele me deu 66 parcelas a 1,64. O valor da parcela ficou 1.500 e o financiamento caiu pouca coisa, tá certo? Então a gente atingiu o nosso objetivo. Porém, muitos de vocês devem ter reparado que ele ficou 66 parcelas. Aí vocês apresentaram a proposta ao banco e ele falou, ó, aqui o máximo que a gente parcela é em 60 vezes. Então, o solver dessa vez errou, mas não é que o solver errou. O solver fez tudo o que a gente pediu, a gente só esqueceu de colocar essa restrição. Então, eu vou clicar novamente no solver e está ali, ó, definir objetivo, C5, C5. O valor de 1.500, sim, 1.500. Você gostaria que o A5, que é essa célula aqui, fosse um número inteiro? Gostaria. Gostaria que o B5 fosse maior ou igual a 1%? Gostaria. Gostaria que o valor fosse maior ou igual a 60 mil? Gostaria. Porém, eu gostaria que o número de parcelas não excedesse a 60. Não tem problema. Clicamos em adicionar, referência da célula. Clicamos nessa célula. O valor tem que ser menor ou igual a 60 e digitamos, ou seja, tem que ser 60 parcelas ou menos. Vamos dar OK aqui. Ele já ficou com essa restrição. E vamos ver então se o solver encontra a solução. Muitas vezes o solver pode não encontrar a solução. Você colocar, eu gostaria então que um carro de R$1 milhão, com uma taxa de juros de 10% ao mês, eu pagasse R$100 de prestação. Impossível, ele não vai achar. Então vamos colocar aqui resolver. O solver encontrou uma solução. Vamos dar OK para ver. Então ficou 60 parcelas, a taxa de 1,44. Aqui em cima mostra exatamente o número. O valor de 1.500 e o financiamento 60 mil. Pronto, OK, atingimos todos os objetivos que a gente queria através do solver. Então o solver é uma ferramenta muito útil, tá? Ela é bastante utilizada. Se a sua planilha tiver muitas fórmulas complexas, fórmulas longas, extensas, você não precisa ficar testando um por um até você encontrar aquele valor que você gostaria. Você coloca vários critérios e pronto, o solver vai lá e resolve para você, tá ok? Esse é o solver, espero que tenham entendido. E lembrando de sempre instalar o solver antes de iniciar o trabalho, senão esse botão aqui simplesmente não aparece, tá ok, gente? É isso aí, até a próxima. Abraços!